Venha comigo 112 primaveras no passado. O ano é de 1908 e acabamos de pousar na Inglaterra. Um período razoavelmente calmo no mundo. Estávamos longe da Primeira Guerra Mundial e nos últimos anos do reinado de Eduardo VII, o monarca do Reino Unido e imperador da Índia, em Sussex. Está para acontecer o parto das irmãs Daisy Violet Hilton. Aqui, nós precisamos abrir um parênteses para você já deixar o seu like e fazer a inscrição no canal. Eu sou Ivan Lima e hoje você confere a fundo a triste vida dessas irmãs, aquarianas. Elas vieram ao mundo no dia 5 de fevereiro com uma condição já familiarizada hoje em dia. Eram gêmeas siamesas. Eu sei que você sabe de que condição eu estou falando, mas veja, se até atualmente ainda é arriscado lidar com esses casos de bebês unidos por alguma região do corpo, imagine no início do século XX. Ora, elas até tiveram sorte por não terem sido mortas ao nascer, como teria sido feito séculos antes. Outro ponto de sorte foi que elas nasceram unidas apenas pela cintura e a pelvis, sem compartilhamento de nenhum órgão vital. Mesmo com um entendimento da medicina diferente dos anos 2000, o médico que realizou o parto até explicou que era possível separá-las. Além da pele, o único outro ponto que elas compartilhavam era a circulação sanguínea. Qual seria o problema, então? Vale lembrar que, naquela época, as duas foram uma das primeiras, se não as primeiras, siamesas a sobreviverem sem maiores complicações lá no Reino Unido. Então, por que não foi feito o procedimento? Acontece que elas foram vendidas pela mãe, uma garçonete chamada Kate Skinner, logo após o nascimento dos bebês. Vendo as crianças como uma possível fonte de dinheiro, a patroa de Kate, Mary Hilton, comprou as duas e deu o nome da família a elas. Pesado, não é? E a sorte das meninas acabou aí. Desprezadas pela família adotiva, as duas sofreram diversos tipos de abusos físicos e mentais, quando eram ainda crianças. Quando não estavam servindo como propriedade lucrativa para Mary, elas viviam praticamente em cativeiro, tendo liberdade apenas para fazer as apresentações públicas. Calma. Eu não pulei uma parte da história. Existem diversos tipos de classificação para os gêmeos siameses. Cefalópagos, quando são unidos pela cabeça. Dicéfalos, quando existem duas cabeças separadas, mas unidas pelo mesmo corpo. Raquípagos, quando as costas são grudadas. Teracópagos, unidos pelo tórax. E também os pigópagos, que são ligados pelas nádegas, parecidos com as nossas protagonistas. Casos de siameses ocorrem logo no início da formação do embrião. Durante a divisão celular, um único zigoto é capaz de originar 2 ou mais fetos. Esses indivíduos são os gêmeos univitelinos, que é como chamamos os gêmeos que terão o mesmo sexo e aparência física idêntica. Se ocorrer uma divisão tardia do ovo, ou seja, após 12 dias da gravidez, as chances dos fetos produzirem partes do corpo ou até mesmo órgãos compartilhados é bem maior. Agora, voltando para a história de Daisy Violet. Dá para acreditar que a mãe adotiva delas obrigou as duas a chamá-la apenas de Tia Lu? E não apenas isso, elas precisavam chamar o marido daquela época e os que vieram depois de Sir. Antes mesmo de saberem ler ou escrever direito, elas se tornaram a atração de um pub da família, o Queen's Red. Por lá, elas ficaram pouco tempo, até serem alugadas, isso mesmo, alugadas para outro pub, o Evening Star. Com o passar do tempo, elas começaram a ter aulas de piano, violino, saxofone, clarinete e até mesmo aulas de dança e canto.
Tudo para complementar o show que a tia Lu montava. Depois de atingirem 17 anos, Mary Hilton levou as duas para os Estados Unidos e encontrou uma forma de explorá-las em feiras locais. Vale lembrar que a viagem ainda teve alguns contratempos, porque as duas foram consideradas inadequadas para viajarem. Daisy e Violet nunca tinham um único momento de paz, já que Mary ficava sempre na espreita para impedir que as irmãs fugissem ou denunciasse os maus tratos. Só que isso não durou por muito mais tempo. Em 1930, a tia Lu partiu desse mundo. E as meninas ficaram sob os cuidados da filha dela e do marido, que continuaram controlando e explorando elas. No ano seguinte, em 1931, após mentirem que estavam indispostas em uma aula de saxofone, as irmãs escaparam do local com o pouco dinheiro que conseguiram guardar no decorrer dos anos e foram até o escritório de um advogado para tentar processar a família Hilton. Foi dito e feito. Elas conseguiram quebrar o contrato, ou seja, lá a ligação que tinham com aquele povo nojento, e receberam uma indenização michuruca de $100 mil. Com todo o conhecimento que elas adquiriram ao longo dos anos, as irmãs estavam prontas para seguir em frente, diabos. Elas até sabiam tocar jazz. Após decidirem que ficariam nos Estados Unidos, elas deram adeus aos shows itinerantes e prepararam o espetáculo The Hilton Sisters Revue. A popularidade das duas atingiu patamares bastante inesperados. Daisy até pintou o cabelo de loiro para ficar diferente da irmã. Em 1932, quando as meninas tinham 24 anos, o diretor Todd Browning, reconhecido por filmes de terror, entrou em contato com as duas para saber se elas estariam interessadas em fazer um filme. Proposta essa que elas aceitaram na hora. O projeto acabou se transformando no longa Monstros, Freaks no original. Não apenas elas, mas algumas outras atrações de shows de horrores também foram contratadas para a produção. Filme pronto e carreira deslanchada, certo? Infelizmente não. Acontece que o longa foi altamente criticado e gerou diversas controvérsias no público. O apelo para os freak shows, como já foi mostrado na segunda temporada do seriado American Horror Story, estava cada vez menor, entende? O entretenimento vivia uma nova fase. E graças a Deus, né? Mesmo que o filme não tenha feito o sucesso esperado, Daisy e Violet continuaram arrasando em apresentações e shows. A imprensa chegou a divulgar que as gêmeas faturavam quase $5 mil por semana. Se esse valor já é alto hoje, imagine nos anos 30. Mas calma, calma. Elas só trabalhavam, coitadas. Você pode se perguntar, bom, a verdade é que, por um bom tempo, elas não pararam a rotina para desenvolver relacionamentos amorosos. Existem boatos de que elas eram devoradoras de homens e tinham até mesmo certa rivalidade. Eu não sei se acredito nisso ou não. Fofoca a gente encontra de graça por aí, não é? Vamos nos concentrar nos fatos. As duas chegaram a se casar, acreditem ou não. E eu te conto como que foi isso, já que pode ser difícil de imaginar. A primeira a decidir amarrar os laços foi Violet, em 1934. Só que quase não foi possível, já que, ao solicitar o pedido de casamento, muitos estados americanos negaram, ao alegar que a complexidade física das duas caminhava contra os bons costumes. É pra acabar, viu? Depois de um bom tempo buscando, Violet conseguiu o apoio do Texas e selou o matrimônio. É triste dizer isso, mas o casamento durou apenas 7 semanas. Não se sabe exatamente o estopim para o término, mas é comentado que ela sofreu abuso do marido. Ela e, consequentemente, a irmã, imagino eu. 7 anos mais tarde, Daisy decidiu colocar um anel no dedo do bailarino Bud Sawyer. E assim,
a união durou somente 10 dias. Quando não é para ser, o destino sempre dá um jeito. Já viu? Ainda com alguns recursos e percebendo que o interesse do público por elas estava caindo cada vez mais, as irmãs abriram uma lanchonete em Miami com o nome de Irmãs Hilton. Isso foi no finalzinho dos anos 40, sabe? Para o azar das duas, de novo, a empresa acabou falindo e elas voltaram a viajar pelo país para conseguir o dinheiro de cada dia. Elas chegaram a participar da campanha eleitoral americana de 1960. Acredita? Enquanto Daisy apoiava Nixon, Violet estava do lado de Kennedy. Pouco antes, em 1952, elas lançaram um novo filme, chamado de Chained for Life. Algo como Encadeadas pela Vida. A história era um pouco bizarra. Na trama, e alerta de spoilers aqui, as duas se apaixonam pelo mesmo cara. E enquanto uma consegue se casar com ele, a outra acaba matando o homem. A história se desenrola com a busca de uma solução. Como prender a culpada sem punir a inocente. Parece até interessante, né? Só que o filme foi um fracasso de bilheteria e acabou sendo esquecido no mundo do entretenimento. Daisy e Violet se apresentaram pela última vez em um cine drive-in em 1961. Na ocasião, o empresário, além de não pagar o que prometeu, ainda fugiu com o dinheiro da bilheteria e as roupas das duas. Que azaradas, não é? Deixe-me localizar você. Nesse momento da nossa história, elas estavam em Carolina do Norte, na cidade de Charlotte. Falidas e literalmente sem nada nos bolsos. As irmãs não puderam se mudar. A sorte é que elas conseguiram um emprego como atendentes de caixa em um comércio local, onde trabalharam até 1969. Inclusive, as duas moravam em um quarto na parte de cima da loja. Depois de ficar alguns dias sem trabalhar, o chefe das irmãs achou a situação estranha e resolveu chamar a polícia para ir até o apartamento e descobrir se tinha acontecido alguma coisa. E o pior é que realmente tinha. Em 4 de janeiro de 69, Daisy e Violet foram encontradas mortas na cama do apartamento. Daisy foi vítima da gripe de Hong Kong, uma pandemia que assustou o mundo na época, e faleceu primeiro. Violet ficou ao lado da irmã, aguardando seu momento, que veio poucos dias depois. Ainda que a história delas seja triste, as duas foram homenageadas em musical da Broadway, que recebeu 4 indicações ao Tony Award, que é como se fosse o Oscar do teatro. E então, já conhecia essa história? Me conte nos comentários e até a próxima. Um grande abraço. Tchau!